Então, pessoal do processo do trabalho. Segunda aula. Primeira aulinha a gente tratou aí dos efeitos nos contratos de trabalho, por conta da MP 927 e tal, ou seja, um assunto mais atual, contextualizando vocês a respeito das modificações e sobre curiosidades. Mas e no processo? Né? E no processo? O que é que acontece? Agora, no processo. Então, a Justiça do Trabalho, não só aqui em Aracaju, não só em Sergipe, mas no Brasil, ela suspendeu os prazos processuais. E qual é o efeito disso, Tiago? Então, a gente vai estudar prazo processual. Tá? Primeiro, o que é prazo? Então, prazo processual é o lapso temporal. Tá? Essa pode ser uma definição básica, mas dá para a gente entender. Prazo processual é o lapso temporal para a prática de um ato no processo. Existem vários atos processuais a serem praticados no processo. Petição inicial é um ato processual. Apresentar contestação é um ato processual. Se manifestar sobre um laudo pericial é um ato processual. Proferir uma sentença é um ato processual. Tá? Praticar um mandado de citação é um ato processual. Então, existem vários atos processuais. E o lapso temporal para a prática desses atos temporais, desses atos processuais, a gente vai chamar de prazo. Chamado prazo processual. Certo? Os prazos, eles podem ser considerados prazos próprios e os prazos podem ser considerados prazos impróprios. Os prazos próprios são aqueles prazos estabelecidos para o juiz, para as partes. Tá? São prazos que têm consequência. São os prazos que estão sujeitos à preclusão. Então, tipo, eu notifico uma parte para se manifestar sobre um laudo no prazo de 5 dias. Se ela não se manifesta sobre esse laudo do perito, ocorreu a preclusão, ou seja, ele não pode mais se manifestar. Perdeu a oportunidade de se manifestar no processo por conta da passagem do prazo, ou seja, exiguidade do prazo. Acabou o prazo, perdeu. Esse é considerado um prazo processual próprio, ou seja, porque ele tem consequência, né? O processo ele é um conjunto de atos, da prática de atos processuais. Então, cada ato tem um prazo para ser praticado e tem consequência para as partes. Tá? Então, o prazo ele é considerado próprio quando ele vai trazer uma consequência para a parte. E o prazo ele vai ser considerado impróprio quando ele não traz consequência dentro do processo. Um exemplo do prazo do magistrado. O magistrado tem 30 dias para proferir a sentença. Mas se ultrapassar esse prazo de 30 dias, não vai ter consequência nenhuma do processo. Ele pode sofrer até uma retaliação administrativa, um processo administrativo, mas nesse processo que ele está julgando, ele vai poder apresentar a sua sentença. Ah, passou de 30, de 60, de 90, do que for. A consequência administrativa não é daquele processo. Por isso que ele é considerado um prazo impróprio. Certo? Então, tem impróprio, que traz consequências jurídicas dentro do processo, e o impróprio do magistrado. Certo? O impróprio, magistrado, servidor, oficial de justiça que tem que praticar e tal, acabou. O oficial, por exemplo, ele tem 10 dias para praticar um ato. Tá? Um mandado de citação, de entregar, um mandado de penhora e tal, o prazo do oficial de 10 dias. Mas se ele não praticar nesse prazo, para o processo ele vai poder continuar praticando. No processo ele vai poder continuar praticando. Vai trazer uma consequência administrativa para aquele oficial, aquele servidor. Mas dentro do processo, ele vai apresentar o laudo ou o mandado depois. Certo? Beleza? Próprio e impróprio. A gente vai ter também uma classificação de prazos, chamados prazos legais. Certo? Que são os prazos estipulados pela lei. Tá? Então, o legislador, quando editou a norma a respeito de processo, ele estabeleceu determinados prazos. Então, o prazo, por exemplo, o prazo para recorrer na Justiça do Trabalho geralmente é de 8 dias. Tá? O prazo de interposição do recurso, da maioria dos recursos, é de 8 dias. Quando a gente vai estudar a matéria de recurso, a gente vai ver.
Então, a maioria dos atos, a maioria dos recursos são apresentados por 8 dias. Então, esse é um prazo legal, porque foi estabelecido por lei. Certo? Esse é considerado um prazo legal, já que é estabelecido por lei. A gente vai ter também prazos que podem ser chamados prazos peremptórios e prazos que são classificados como prazos dilatórios. Os prazos peremptórios são aqueles prazos que não admitem prorrogação por vontade das partes. As partes não podem pedir ao magistrado que prorrogue aquele prazo. São chamados prazos peremptórios. Exemplo, na fase de execução, a parte que é condenada, 48 horas para pagar. Esse é um prazo peremptório. Então ela não pode pedir prorrogação. Ou ela paga ou ela garante a execução. O prazo de 48 horas é um prazo peremptório. A gente vai ter também chamados prazos dilatórios. Esses sim. Esses prazos dilatórios, eles admitem a prorrogação a pedido das partes, por vontade das partes. Tá? Então as partes têm liberdade para pedir essa dilação do prazo. Não são considerados peremptórios, são dilatórios. Então eles podem solicitar de comum acordo ali. O processo civil hoje admite, né, o princípio da cooperação aí entre as partes. Então se admite a prorrogação do prazo com um acordo entre as partes. São prazos dilatórios. Certo? Então a gente já viu, né, uma classificação boa aí a respeito dos prazos. E por que é importante, Tiago, ter prazo no processo? Bom, e no processo do trabalho é mais ainda, é porque o prazo, gente, ele regula, né, o lapso temporal prática do ato, mas ele faz com que o processo seja acelerado. Né? O prazo faz acelerar o processo e o princípio é da celeridade do processo. Então daí a importância de se conhecer sobre o prazo. E para o profissional do direito, né, o profissional, aquele que vai atuar no direito dos outros, por exemplo, quem vai advogar, liga a advocacia privada, a advocacia pública, conhecer de prazo é excepcional. Porque perder prazo pode custar até uma responsabilidade civil aí em outra esfera para o advogado. Tá? Perder prazo, a gente, por exemplo, tem um prazo de prescrição da ação. Tem um prazo de prescrição da ação. De 2 anos depois que o contrato de trabalho é extinto. Tem um prazo de prescrição. E aí, você tem 2 anos. Se o advogado perde, vai perder a ação do trabalhador? Ou do empregador? E aí? Então é importantíssimo conhecer os prazos no justiça do trabalho. Certo? Mas não só conhecer os prazos pela prática dos atos é importante. A gente tem que saber como se contam os prazos processuais. Tá? Esse é o grande X da questão, onde a gente vai também associar com essa crise aí que está ocorrendo. Como eu devo contar os prazos na justiça do trabalho? Como é que eles são contados? Então, os prazos na justiça do trabalho são contados da seguinte forma. A gente exclui o primeiro dia do prazo, ou seja, aquele dia em que saiu a publicação do ato, ou aquele dia em que a carta chegou registrada lá para a parte, ou aquele dia em que o oficial de justiça ele entregou o mandado de citação para a parte. Então a gente exclui o início, o primeiro dia, e inclui o final. É dessa forma que a gente conta prazo. Exclui o começo e inclui o final. Tá? E o final do prazo ele tem que vencer num dia útil. Depois da reforma do trabalho, reforma trabalhista, a contagem dos prazos ela foi equiparada à justiça comum e os prazos são contados em dias úteis. Tá? Em dias em que houver expediente na justiça do trabalho, em dias úteis. Se não houver, aquele dia não conta para efeito do prazo. Tá? Então o prazo, ele é excluído o dia do começo, inclui o final, só deve considerar ou ser levado em consideração durante todo o seu transcurso os dias úteis e ele não pode terminar no dia que não seja útil. Ele não vai poder terminar no dia que não seja útil. Então tudo isso deve ser observado aí para os prazos ou para a contagem dos prazos. Então um exemplo, tá? Vamos supor. Eu tenho uma ação na Justiça do Trabalho, certo? E a gente está normal, não vamos falar de suspensão, nada, vamos falar normal, dias normais. Hoje. Eu tenho uma ação, hoje é dia 30, né? Hoje é dia 30 de março, estou gravando hoje, 30 de março. Hoje é dia 30 e é uma segunda-feira. E eu tenho uma ação na Justiça do Trabalho e a sentença, eu sou uma parte ali,
E a sentença saiu publicada para mim hoje. Tá? O meu advogado teve a sentença publicada hoje. Lá no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho foi publicada a sentença. Hoje, dia 30 de março. Eu sei que eu tenho 5 dias. 5 dias para entrar com embargo de declaração dessa sentença em caso de obscuridade, omissão, contradição ou até um erro material. E eu tenho 8 dias para recorrer de forma ordinária para o Tribunal Regional do Trabalho. Né? Lembram aí das divisões. Primeira instância, segunda e terceira. A segunda tem a característica de ser uma instância revisional. Eu tenho 8 dias para recorrer para essa segunda instância, um recurso ordinário, chamado recurso ordinário, semelhante à apelação lá. Só que enquanto lá são 15, aqui são 8 dias. Então eu recebi a notificação hoje, dia 30. Recebi hoje a notificação. Qual o dia que se vence esse prazo? Vamos imaginar que tem nada suspeito, está tudo normal. Então eu excluo a segunda-feira, dia 30. Aí eu vou contar, ó, no dedo mesmo, pode fazer no dedo. Eu vou contar a terça, um dia, quarta, quinta, sexta. 4 dias. Sábado e domingo eu não conto, porque não são dias úteis. Aí eu vou contar mais a segunda, a terça, a quarta e a quinta. Ele vai vencer na quinta-feira da semana que vem. O prazo vai vencer na quinta-feira da semana que vem. Que dia é quinta-feira da semana que vem? Deixa eu ver. Quinta-feira é um dia útil, vamos supor que está assim, está normal, então quinta-feira ele vai vencer o prazo. Eu tenho até a quinta-feira da semana que vem para entrar com recurso ordinário, 8 dias. Certo? Então, que dia é quinta-feira da semana que vem? Hoje, 30, 31, 1, 2, 3 na sexta, 4 e 5 não conto, que é sábado e domingo. Aí eu vou contar 6, 7, 8, 9. Então, eu recebi hoje dia 30. E meu prazo vence dia 9 de abril. Então, esse é o último dia do prazo. Dia 9 de abril. Se eu deixar passar esse prazo, Tiago, o que é que ocorre? Preclusão temporal. Eu não posso mais recorrer. Meu recurso está intempestivo. Meu recurso está intempestivo. Agora vamos supor o seguinte, que no dia 9, na quinta-feira, seja feriado nacional. Ou é quinta-feira, não abriu a Justiça do Trabalho. Feriado nacional, na quinta. O que é que vai ocorrer? Meu prazo vence na sexta. Ah, e se for Semana Santa, quinta e sexta está fechada a Justiça do Trabalho. Meu prazo só vai vencer na segunda. Entendeu? O prazo só vence na segunda. Então vamos pensar agora numa situação mais diferente ainda. Complicação um pouquinho. Digamos que eu recebi essa publicação sexta-feira passada, dia 27. Sexta-feira passada, dia 27, eu recebi essa publicação. Como advogado, recebi a publicação da sentença. Tenho 8 dias para recorrer. Quando é que vai vencer esse prazo, Tiago? Então, sexta-feira, olá, sexta, 27. Lembram-se, primeiro dia eu excluo. Então, excluí o início, o começo. Excluo a sexta. Vou incluir o último dia, desde que seja um dia útil. Então, eu recebi na sexta, mas o prazo não começa a contar na sexta. Eu recebi na sexta e eu começo da segunda, dia 30. Aí vai contar 30, 31, 1, 2. 3. Aqui eu paro. Por quê? Porque aqui, a dia 3 de abril, é a sexta. E só conta dia útil. Aí sábado e domingo não conta. Aí eu volto a contar dia 6, 7, 8 de abril vence o meu prazo. Entenderam? Então ele só pode se iniciar e terminar em dias úteis também. Só pode iniciar e terminar em dias úteis também. Mas vamos supor que eu não tenho advogado. Sou um empregador rural, por exemplo. Sou um empregador rural, não tenho advogado. Eu moro no sítio. Moro tal, e o meu empregado era de lá do sítio, entrou com ação tal, depois saiu a sentença agora. Eu vou ser notificado por oficial de justiça. A gente vai estudar isso mais adiante, né? Uma das formas de
comunicação dos atos processuais é a notificação através do oficial de justiça. Então eu vou ser notificado através do oficial de justiça. E aí, Tiago? O que é que ocorre? O que é que vai ocorrer? Bom, eu vou ser notificado através do oficial de justiça. E o oficial de justiça me entrega a notificação para a sentença, ou da sentença, ele me entrega no sábado. No dia que ele conseguiu me achar e tal, dia de sábado. Ele me entrega lá na fazenda. Ou no sítio. Me entregou no sábado. E agora, é válida essa entrega? Se o juiz autorizar para o despacho, o ato processual pode ser praticado em outro dia, que não sejam os dias úteis normais. O ato pode ser praticado. Então o oficial pede autorização, digamos, olha, eu só acho ele lá no dia de sábado. Queria autorização para o juiz por despacho. Autoriza o oficial de justiça a ir até a fazenda e me entregar a notificação. O que é que acontece então na fazenda? Eu fui notificado agora no sábado, dia 28. O que é que vai ocorrer com o prazo, Tiago? Como é que eu começo? Eu vou começar do sábado? Vou começar do domingo? Não. Aí vai acontecer o seguinte. Como eu fui intimado num dia que não é útil, eu vou considerar como começo do meu prazo a segunda-feira. O começo do meu prazo é a segunda. E como é que a gente faz? A gente exclui o começo, aí eu excluo a segunda e a contagem se inicia no dia 31, amanhã, na terça. Então, de toda sorte, o prazo vai terminar dia 9, se for o prazo de 8 dias de recurso ordinário. De toda sorte, esse prazo vai terminar lá dia 9. Então, o que é que está ocorrendo para a gente fazer o fechamento agora dessa aula? O que é que está ocorrendo quando o presidente determinou, o presidente do TST determinou a suspensão dos prazos? Está ocorrendo o seguinte, gente. O prazo, ele não vai ser contabilizado. Porque esse período é considerado como dia não útil. Então, quem tinha alguma coisa vencendo durante esse período, vai ficar de suspensão e só vai vencer lá, depois que voltarem a contabilizar os prazos processuais. Então, vamos supor o seguinte, que isso termine no dia 30 de abril. Certo? Eu fui notificado agora, nesse meio tempo, que saiu uma notificação para mim. E a suspensão termina no dia 30 de abril. Aí o que é que vai ocorrer, Tiago? Dia 30 é uma quinta-feira. Dia 1º é feriado nacional e é uma sexta. O que é que vai ocorrer com os prazos? Bom, eu fui notificado da sentença agora nesse meio que está suspenso. Aí, o meu prazo só vai começar dia 4 de maio. Tá? Vai ser considerado que eu comecei dia 4. Como 4 não se inicia a contagem, porque é o início, aí eu vou cancelo 4. E começa a contar do dia 5 de maio, mais 8 dias úteis. E ele tem que terminar no dia útil. Entendeu? Esse vai ser o efeito da suspensão dos prazos processuais. Certo? O que teria que se vencer, o que se iniciar a contagem, só ao fim lá, do dia 30, que por enquanto a suspensão vai até 30 de abril. Beleza? Então, primeira aulinha de atos processuais tratando sobre prazo. Vou mandar um e-mail com uma atividadezinha, aí vocês depois me respondem. Tá bom? Abraço e até a próxima.